O sábado é um mimo de Deus para a humanidade. Um momento para que o homem não se perca dele mesmo. Ele não foi feito para ser um fardo pesado, mas para ser a delícia do nosso coração cansado. O sábado é um convite para soltarmos as ferramentas e pegarmos na mão do Pai para um passeio pela gratidão. É o dia de recebermos de graça aquilo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar: a paz. Receber esse presente é um ato de humildade, de reconhecimento da nossa fragilidade diante do infinito. Ao aceitarmos o repouso do sábado, aceitamos o cuidado de um Deus que provê tudo o que necessitamos. O sábado é a prova semanal de que somos amados, cuidados e esperados por um Deus Criador que deseja a nossa companhia. Feliz sábado! Olá, bem-vinda, bem-vindo. Feliz sábado para você. Estou aqui com a banda, esperando você para o programa de hoje. Nós temos muita coisa especial para acontecer. Terceiro programa da nossa série com nossos convidados especiais e muita alegria, muita descontração, conexão com Deus também. A gente volta já já. Bem-vindos de volta, a gente está só começando o Feliz Sábado. Gente, olha, vocês não imaginam a minha alegria de ter vocês aqui nesses programas. Tem sido muito, muito gostoso, bate-papo, né? A gente poder conviver, passar esse tempo juntos aqui novamente. E, Laura, deixa eu perguntar um negócio. Você está lançando aqui agora há pouco tempo um trabalho novo, né? É porque não sabe se fala CD, disco. É difícil álbum. Mesmo, a nomenclatura. É um álbum. É um álbum. Que não, um álbum também não é, que é álbum pra mim, mas isso. Tudo bem, vamos lá. Acho que é o nome mais próximo. Sim, lancei um álbum chamado Deserto, que veio com a parte visual também, um filme, com 9 músicas. E é um álbum que aborda o sofrimento. E como a gente navega uma fase, um período da vida de sofrimento com Deus. Ah, que legal. Bacana, viu? Eu tava olhando aqui para vocês, né? E lembrando de uma música que, para mim, ela foi muito importante. Falou muito comigo em muitos momentos, e até em momentos, como a Laura falou, de deserto, né? Que é falar com Deus, que fala dessa coisa de conversar com Deus. Porque quando a gente passa por problemas, acho que a gente atinge uma outra escala em falar com Deus, né? De abrir o coração, reclamar, chorar e clamar e tudo mais, né? E também o outro extremo, né? Que às vezes assim, não quero nem falar com Deus hoje, que não tô meio bravo, né? Então, falar com Deus foi uma música, é uma música bastante importante, né? Me emociono muitas vezes quando eu canto. E eu queria ouvir vocês cantando. Interessante, Fernando, que teve uma letra que mudou justamente nesse contexto, né, Valor? Conta a história pra gente aí. Essa música tem história. Essa música foi feita por uma semana de oração, não é mesmo? E após a semana de oração, os alunos... Só para quem não está no contexto nosso, semana de oração, então uma semana toda de pregações, cultos na igreja e tal, e no caso de vocês, o contexto lá do E a semana de oração porque é baseado, né, incentivada a oração nesse período, junto com os temas e tal. E após essa semana, os alunos gostaram da música e fizeram a reprodução dela e começaram a cantar nos dormitórios, né, nos cultos da manhã, cultos da noite, e cantando várias. E uma vez eu estava ouvindo eles cantarem e alguma coisa me pegou. Sabe, quando você está ouvindo uma coisa assim, você leva uma alfinetada, fala assim, não tá legal esse negócio. A música a estrofe falava assim, falar com Deus é o que eu mais quero. Mas a senhora White falou que tem vezes que nós não queremos orar. Sim. E é aí que nós precisamos orar. Eu acabei de falar aqui, né? Exatamente.
E aí, em vez de é o que eu mais quero, nós mudamos para falar com Deus, é o que eu preciso. Eu preciso. Bem ou mal, se você quer orar, você precisa da oração. Se você não quer orar, você também precisa da oração. É mais inclusivo. Você entendeu? E aí ficamos tranquilos, né? E é sempre na hora da gravação que você leva uma fisgada assim. Lineu, de vez em quando, eu falei, estou no estúdio, vou gravar. Dá uma olhada nessa letra que está certa. Falei, pera, Lineu, pera. Tem que dar uma olhada. Tipo, ele fala, tô no estúdio, dá uma olhada. Pera, eu tô na cozinha. Tô dormindo. E essa foi um pouquinho antes, mas esse assunto era muito sério. É um assunto que fatalmente eu ia pensar o resto da vida. Podia ser diferente. Que bom que mudou. Que bom que legal, bom que mudou. Show. E aí, ouvimos? Vamos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
A música é muito majestosa, né? Muito grande. Fala sobre falar com Deus, fala do quão grande é Deus e tudo isso aí, né? Uma vez eu estava vendo na época que ainda existia revista em banca de jornal, e aí eu estava vendo uma revista, era uma revista comum que se vendia, e aí tinha uma foto de de galáxias assim e tal, e tinha uma nebulosa, né, na verdade. Então era uma nebulosa toda colorida. Nebulosa é uma super nuvem aí no espaço sideral, né, os planetas ao redor, um negócio gigantesco, né. Aí tinha, com a luz que vem do universo, tons de rosa, de azul, e aquilo se transformando. E aquilo era tão gigantesco assim que eu fiquei olhando para aquilo lá e me arrepiou. E na mesma hora eu pensei assim, uau, foi Deus que criou isso aqui tudo, né? Imaginei Deus criando aquela coisa toda. E logo em seguida veio um outro pensamento, né? Que é aquele assim, e ele se dispõe a me ouvir. Né? Ele é tão grande, mas ele é tão acessível, assim, né? Essa música me traz esse sentimento, sabe? De grandeza e de acessibilidade, né? Nesse Deus da Bíblia, que é um Deus muito próximo, né? É verdade. Aqui no livro de Isaías ele começa chamando a atenção do povo quanto à guarda do sábado. Eu acho que o sábado está muito envolvido com tudo isso aí, né? Porque o sábado é o ponto de partida onde Deus diz assim, eu quero passar um tempo especial com você, né? Eu quero ter um tempo de qualidade com você, quero interagir com você de um jeito especial, tô me disponibilizando para você, né? E aí Deus cobra o povo dele em relação à guarda do sábado e tal. E aí, no sábado, para mim, eu anotei aqui duas coisas. O perigo do legalismo em dois extremos. Primeiro, eu sou guardador do sábado e beleza. Muitas vezes a gente faz isso de uma maneira bem, como é que fala assim, formal, né? E o outro extremo que é assim, eu guardo o dia que eu quero, do jeito que eu quero. Né? Ou até eu guardo o sábado do jeito que eu quero. Mesmo eu guardando o sábado ou não guardando o sábado, eu faço do jeito que eu quero. Né? Isso te traz alguma coisa? Eu acho que essa é uma forma muito humana de você dizer para Deus que Ele é dono de tudo, a palavra final é sempre dele, mas tem que respeitar a minha vontade também. Quando a gente tem que se submeter completamente a Ele. E o sábado é uma chance de nós nos submetermos a Ele. Primeiro, que a gente se submete, mas Deus, Ele sabe trabalhar com os seus filhos que se humilham aos seus pés. E Ele recompensa com bênçãos, e você começa a ter aquilo mais desejável que um ser humano poderia pedir. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus não há nada mais profundo, mais necessário do que você ter um conhecimento de Deus. E Deus se revela por muitas coisas, e uma delas é o sábado. Né? Porque você começa a partilhar das bênçãos do céu, das promessas que Ele deixou, e você começa a sentir que você tem acesso às coisas que Ele faz, e você tem acesso ao conhecimento. Como diz Romanos 1, né? Lá em Romanos 1 está que nós reconhecemos a Deus pelas coisas criadas. Mas você tem que meditar sobre as coisas criadas. Nada melhor que o sábado. Um dos motivos do sábado é isso, você relembrar a criação, você perceber o bem que tudo isso faz no seu contexto, na sua vida, e você devolver isso em adoração. Sábado é o dia para isso. Quando você fala conhecimento, né? O conhecimento de Deus, conhecer Jesus e tal. Eu sempre gosto de dizer assim, conhecer na Bíblia é tão diferente, é tão profundo assim, é tão próximo que quando a Bíblia descreve e conheceu Adão, sua mulher, e ela teve um filho, ou seja... conhecer é intimidade. É intimidade. E tanto é que Deus é esposa. Né? E a igreja, sabe, com a igreja vai haver um casamento. Em outras palavras, vai haver intimidade com Deus. E não há nada. É que o homem deturpa tudo. Quando a gente menciona esse conteúdo, a gente toma muito cuidado, porque o que o povo vai pensar, como é que eles vão interpretar. Mas não é para Deus. E Deus foi Deus quem criou. Foi um livro de Cantares, por exemplo. Exato. Foi Deus quem criou. Foi Deus que inspirou o livro de Cantares e tudo mais.
E Ele dá essa oportunidade de nós chegarmos perto dEle e conhecê-lo através das coisas que foram criadas. E através da criação, nós começamos, e da intelecção, nós começamos a ter intimidade com Deus. O seu coração começa a pulsar no mesmo ritmo do coração de Deus. Esse é o maior nível de intimidade que o ser humano pode ter com Deus aqui agora. E Deus permite isso. Deus permite que você tenha essa comunhão íntima com Ele, né? Então... eu acho que como você falou que Deus, a música, né? Que é Deus muito grande, mas que também ouve. Quando a gente lembra da criação, eu acho que a gente faz esse movimento. Quer dizer, no sábado Deus descansou e deu esse dia para o homem pensar nele, né? E lembrar desse poder tão grande e saber que tudo isso foi feito para ele, né? Deus criou o mundo para a gente habitar nele. Então é um Deus muito amoroso, né? Além de poderoso, muito amoroso, carinhoso, fez isso para a gente com todo carinho. Voltando lá naquele ponto que eu falei, né? Eu guardo o dia que eu quero, ou eu guardo o sábado do jeito que eu quero, ou faço o que eu quero e tal. E aí pensando em regra, né? Já me lembra Caim, né? O culto que ele ofereceu. Do jeito dele, Deus tinha ensinado o cordeiro e tal, e ele ensina do jeito dele, né? Mas o negócio de regra incomoda a gente. É bom regra? Vocês veem regra como coisa boa? Ah, cara, no mínimo sem regras seria muito complicado. Você adora, Laura, regra? Agora que você é mãe ou antes também? Não, sempre gostei. Mas acho que isso é uma questão de personalidade mesmo. Mas eu acho que regra ajuda a gente a se libertar. Se você entende para que ela existe, obviamente. Racionalmente é isso, E né? tem regras e regras. Obviamente que sempre você vai encontrar regra aí que às vezes não tem propósito. Mas as regras que Deus nos dá, elas são regras para nos nortear e para nos dar liberdade. Eu percebo que, enfim, eu tô numa fase da vida em que eu tenho amigos que se libertaram das regras. E aí quando eu percebo o rumo que a vida toma, ele não é uma vida assim norteada. Não é nem livre, né? Exato, não é livre. É que eu acho que o ser humano, e cada vez mais a gente percebe o ser humano muito desequilibrado. A regra é o jeito que você tem, é o compasso para você saber o que é o ideal, né? E aí, mesmo que você tenha alguma limitação que te faz quebrar essa regra, ou vamos falar como um pecado mesmo, você pelo menos sabe qual é a volta, né? O problema é quando a regra vira o fim. Quando você perde o objetivo da regra, e aí a regra vira a razão. E não é. A regra nos leva a algo. Então... E às vezes vem porque assim, não, é tão difícil para mim fazer isso, aí eu persigo aquilo, luto por aquilo, né? Aí se torna legalismo mesmo. Né? E aí são os dois extremos de legalismo, que é ou eu tô legal porque eu faço isso, se tornou um fim, ou eu faço do jeito que eu quero, é um outro jeito de legalismo. Ou vamos dizer assim, tô me justificando nisso aqui, né? Faço do jeito que eu quero. Bom, a gente vai continuar o nosso papo daqui a pouquinho, depois do comercial, tá bom? Mesmo que eu duvide, mesmo que eu questione ou te abandone, és fiel. Mesmo que eu me perca, mesmo que eu esqueça do som da tua voz, és fiel. Sabes das lutas do meu coração. Toma meus medos e a minha aflição. Me ensina a crer sem ver o amanhã.
me ensina a viver o que sei sem temer. Tu és fiel, és o mesmo hoje, ontem, para sempre. Tu és bendito, Senhor. Eu entrego a minha vida em teu altar. Tu és fiel. Mesmo que eu fuja, mesmo que o mal diga, todos teus preceitos és fiel. Oh, oh, oh. Mesmo que eu permita que a ansiedade me domine, sei que és fiel. Sabes das lutas do meu coração. Toma meus medos e a minha aflição. Me ensina a crer sem ver o amanhã. Me ensina a viver o que sei sem temer. Tu és fiel, és o mesmo hoje, ontem, para sempre. Tu és bendito, Senhor. Eu entrego a minha vida em teu altar. Tua bondade se estende por 1000 gerações daqueles que amam e seguem a ti. E eu me apego às promessas daquele que rege o universo. Nunca mudou, não mudará. Tu és fiel, és o mesmo hoje, ontem, para sempre. Tu és bendito, Senhor. Eu entrego a minha vida em teu altar. Tu és fiel. Eu entrego a minha vida em teu altar. Tu és fiel. Eu sou Romina, tenho 26 anos, sou jornalista e hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho sobre o sábado. A minha história com o sábado é um pouco longa e um pouquinho complexa, mas eu vou resumir. Eu fiz jornalismo numa faculdade católica no Equador, eu sou do Equador. Nos primeiros anos foi tudo tranquilo, nunca tive problema com o sábado, mas no último ano, que era o ano mais importante, porque eu tinha estágio e também tinha disciplinas para fazer, todas as disciplinas e o estágio estavam combinadas. Tipo, se eu não fazia o estágio, mas fazia disciplinas, não valia de nada. E todas elas eram no sábado. Então, quando isso aconteceu, eu passei por um período de muita agonia, porque nunca tinha acontecido antes esse problema, mas aí eu comecei a ver o que eu podia fazer. Então, falei com meus professores no início e não deu certo. Eles falaram que isso nunca tinha acontecido em 25 anos de carreira da faculdade e que eles não saberiam como se posicionar nem como ajudar. Como isso já tinha acontecido na escola, no colégio, eu lembrei que a nossa igreja tem um departamento de liberdade religiosa.
E eu acionei esse departamento e a gente teve que falar com a faculdade e de alguma forma processar, porque a faculdade era laica, né? Então a gente podia fazer nossa religião mesmo sendo a faculdade católica, né? Mas foi um período muito longo de 3 meses que eu tive que ir nas audiências explicar por que eu guardava o sábado, mas também foi um período de muita fé, muita oração, muita confiança, mas também um desespero muito grande, porque é muito fácil você exercer sua fé quando está tudo bem. Mas quando as coisas começam a acontecer e você é provado e sua fé é provada, é aí que tudo começa a tremer, né? Mas eu lembro que meu pai me disse assim: se Deus te trouxe até aqui e Ele nunca te abandonou, Ele não vai fazer isso agora. Então confie e é agora que a sua fé tem que ser desenvolvida. Mas no final, depois de 3 longos meses de audiência, de diferentes problemas que eu enfrentei, o resultado da audiência saiu. E eu lembro que eram como 5 páginas explicando e falando que depois de ter conversado com o coordenador do curso, com os professores e diferentes pessoas importantes da faculdade, eles decidiram me outorgar o sábado para eu não assistir às aulas. E só que assim, aí eu teria que fazer as aulas em outro dia, que era antes que todo mundo tivesse as aulas. Então, eu tinha que aprender sozinha, estudar sozinha e fazer as tarefas de casa sozinha, junto com o estágio. Mas eu lembro muito que no final daqueles argumentos que eles colocaram, eles falaram que só otorgavam um sábado, porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável com as coisas durante a carreira. Depois eu conversei com meus professores e eles falaram: não tinha como te dar o sábado se você fosse uma pessoa que não se dedicava nas coisas da faculdade. Foi uma coisa que meu pai falou assim: você tem que exercer sua fé, mas também tem que ser um bom exemplo, né? Foi assim, uma experiência muito louca, porque eu senti Deus cuidando de tudo, mas também senti como eu sou fraca e eu preciso dele, e como nos momentos que a gente menos pensa, nossa fé é provada e mesmo assim Deus pode fazer milagres e pode ser uma referência para muitas pessoas. Quando eu comecei a viver experiências missionárias, eu entendi que é importante no sábado a gente exercer nossa fé de diferentes formas, e uma dessas é servir. Eu lembro que quando eu fiz uma missão no Equador, a gente separava o sábado para ajudar os jovens, a gente servia com mais necessidade na igreja, ou dava estudo bíblico, ou fazia coisas diferentes. Então eu entendo o sábado na parte de missão, que não é apenas um dia que você vai para a igreja esquentar o banco, é um dia em que você precisa exercer a sua fé, porque com a correria da vida, de segunda a sexta, acaba que você não presta atenção nas pequenas coisas de como ajudar outras pessoas ou servir outras pessoas. Mas Deus nos dá esse dia para a gente se dedicar e que esse dia possa servir para que outras pessoas possam conhecer mais dele. Então eu vejo o sábado na parte de missão como um dia em que Deus nos dá, como eu falei, na correria da vida, para que a gente possa voltar para o nosso foco, para o que é importante. O importante é manter nossa comunhão, fazer o bem e preparar as outras pessoas para a volta de Jesus. Bom, você viu aí o testemunho da Romina, né? Como é que ela foi colocada numa prova, né? Porque qual é a dificuldade que ela teve de poder guardar o sábado? Nem todo mundo pode. Quando alguém, como ela, decide guardar, aquilo acaba se tornando uma prova, né? E teve muito a ver com a música que a Laura cantou. E eu queria até fazer uma pontezinha, assim, perguntando não só para a Laura, né? Para vocês todos aqui, né? Porque já citei até em programas passados aqui, né? Acho que foi no programa com o pessoal do Discípulos. Essa dificuldade que a gente tem, porque tu és fiel e por conta disso eu vou colocar a minha vida em teu altar. Mas cantando isso, você sabe que, puxa, a gente tem essa certa dificuldade de colocar a vida no altar, né? Uhum. E a Romina fez isso, né? Ela colocou e tal, foi um momento de prova difícil para ela. Como é que vocês lidam com esse negócio de cantar uma coisa e pensar assim, poxa, estou fazendo isso, não estou fazendo isso, estou colocando minha vida no altar? Como é que vocês lidam com isso aí? Essa música foi feita num contexto de adversidade. Uhum. E eu descobri que quando a gente reconhece a fidelidade de Deus, não sentindo que Ele está sendo fiel, é quando a gente realmente se abre, se coloca no altar dele. E aí,
quando a gente tem a sensibilidade para entender a voz do Espírito Santo, a gente entende o que ele pode fazer, entendeu? E é algo muito maior do que se talvez a gente tivesse vindo de uma situação confortável. É fácil dizer que Deus é fiel quando tudo é confortável. Me veio na cabeça uma música que eu gravei do Jade, que é Eu Hoje Escolhi Louvar Teu Nome. Essa música é maravilhosa. Escolhi, mesmo não senti. Mas eu acho que essa coisa da gente cantar o que a gente crê, não tem como. Eu acho que é impossível a gente cantar sem pensar que é pela graça, porque, a gente é muito defeituoso. Aquém, né? Muito aquém. Então, eu sinto que pela graça de Deus, apesar de eu ser esse instrumento muito defeituoso, muito frágil e limitado, ele me usa para falar com outras pessoas frágeis e limitadas. E nesse sentido, o ministério musical é muito positivo também, porque naquele momento você não está só ministrando para as pessoas. Você está ministrando para você também. Né? É verdade. Agora, a Romina, ela veio, tudo isso ela fez por causa de um mandamento, alguma coisa que ela acredita. O fundamento do sábado, né? E essa coisa de ter regra, eu perguntei, né, no último, é bom ou é ruim ter regra, né? Eu queria deixar um pouquinho mais claro na cabeça de quem está em casa, e vocês têm um quadrinho aí na mão de vocês, né? Vou pedir para vocês escreverem assim, o que é guardar o sábado, quais são os meus atos que expressam, mas põe 2 no máximo, mas uma ou duas coisas que você pensa assim, como eu posso estar legal guardando o sábado, fazendo tal coisa, entendeu? Tá, quando vocês escrevem aí, eu vou mostrar a revista, torcendo para não cair o negocinho ali, o suporte, bom, aí, a revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade. A gente tem falado dessa revista aqui, foi escrita pelo Leandro Quadros, né? E ela tem um capítulo aqui que fala sobre o sábado e que tira dúvidas, principalmente sobre textos de difícil interpretação, onde as pessoas leem e dizem assim, não, aqui Jesus não guardou o sábado, olha, Jesus dizendo ele é o Senhor do sábado e outras coisas, né? Elucidando para você, porque a gente vive do lado de cá, no Novo Testamento, depois de Cristo, né? E a gente olha o sábado no Antigo Testamento, como é que ele é no Novo Testamento, como é que as coisas se encaixam. Então, o conteúdo dessa revista você não pode perder. E sabe quanto ela custa para você ter? Nada. Você não vai pagar nem o envio dela. É de graça. A gente está doidinho para te dar essa revista, tá? Só anota aí o WhatsApp, manda para a gente assim, quero a revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade. E aí vai ter um capítulo específico sobre o sábado e os outros capítulos também vão ser demais. Vamos lá, o que vocês responderam? Quem quer ser o primeiro ou a primeira a falar? Regina, eu acho que você está querendo ser a primeira. Se você diz, eu botei 2 coisas. Eu acho que eu me sinto guardando o sábado quando eu sirvo a Deus ou ao próximo, né? Não acreditei, quero ver, mostra. Né? E a segunda coisa, essa aqui, servindo a Deus, é bem ação, né? Então é o que eu falei, de fazer meu ministério de música e de ir longe da minha família e cantar lá em outro lugar e tal. E a segunda coisa é mais filosófica, descansar nos braços do Pai, aquele sábado que você está de folga, que no nosso caso é raro, você ter um momento em que você se renova, né, no seu relacionamento com Deus e descansando mesmo, confiando, né? Legal. Quem se habilita? Laura. Pode ser você, Vandeci. Manda lá. Nós estamos num contexto de música, né? Estamos falando aqui. E eu vi
estou juntando mais ou menos com essa programação que neste ano nós tivemos de clamor pelo Espírito Santo. Uhum. Nós tivemos numa reunião lá que foi discutido isso, né, Laurinha? Uhum. Do inverso. Uhum. E o que eu acredito é o seguinte: sem o Espírito Santo, sem você clamar pelo Espírito Santo, sem que ele habite em você, nossos atos, nossas intenções vão ser muito limitadas, porque nosso coração é muito enganoso. A gente acha uma coisa, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá, né? Jeremias 17. E aí, eu pus aqui o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente precisa... Todo mundo está querendo ver sua letra, Valdeci. É que aqui estava com um probleminha aqui em cima. Não, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Falei assim... Entendi. Aí você teve que escrever... Mas eu pus aqui, entrega sincera. Você vai passar o sábado com Deus, tenta colocar em primeiro plano a sinceridade em tudo que você vai fazer. Uhum. Porque senão você vai ter essa vida dúbia que você falou do legalismo. Uhum. Né? Eu estou fazendo, fiz minha parte e agora, tá bom, pelo menos eu fiz, Deus é bom, Ele vai me perdoar. Não é por aí, a gente sabe que não é por aí. Deus é perfeito, Deus não aceita nada imperfeito. Nós temos que escolher, como a Regina falou, temos que escolher a posição que nós vamos assumir, temos que escolher ir até Ele, temos que escolher. Uhum. Né? Então eu mencionei o Espírito Santo, baseado no clamor do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não chega em lugar nenhum, e clamor do Espírito Santo é uma coisa, eu acho, mais simples do que compreender a questão do sábado, porque você se ajoelha, você ora, você clama por Ele. Uhum. Você não precisa pensar o que é, o que não é, como é. Só orar. E pus aqui em relação à música. Você chega a um resultado quando você canta aquilo que você vive. Essa somatória da vida e da arte e daquilo que você está expressando e servindo de exemplo para as pessoas que estão a ouvir você, tem um poder fenomenal. Eu acredito piamente nisso. Ela coloca todo o ser dela naquilo que ela está cantando, porque ela tem um compromisso com o Espírito Santo, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso. E esse compromisso deixa a pessoa tão focada, porque eu acho que muito da desafinação é um relaxamento em objetivo, em propósito, em alvo, em foco. A pessoa relaxa lá, leva a letrinha na mão assim, vai cantando, olha para o povo, olha para cá, olha para o povo. Eu não digo que a gente não... Eu preciso de letra, porque minha mente, eu esqueço as coisas com muita facilidade, mas não é disso que eu estou falando. Falando de cantar com letra, é você ser dependente porque você não se envolveu com a verdade que você vai interpretar. Tá certo. Esse é um aspecto da arte que a gente não tem como definir. Sim. Mas eu diria, interpretar aquilo que você vive. Quando você vai cantar, você vai falar um pouco da sua vida para as pessoas. Amém. Não sei como é que vocês veem isso. Maravilhoso. Vocês têm 15 segundos cada um para falar o que é a letra de vocês. Para mim, fazer música, que é uma atividade relativamente recente na minha vida, os últimos 10, 15 anos, faz parte... me conecta muito com Deus. Certo. Então, sábado eu gosto de reconhecer a presença de Deus, porque tem rabisco aqui. Se eles querem ver. Reconhecer a presença de Deus, porque Deus está sempre com a gente, mas às vezes a gente não reconhece isso. E aí, quando eu estou fazendo música, isso me conecta muito com Deus. Então, essa é uma atividade que a mim também. Eu gosto de fazer de sábado. Show. Lineu? Com certeza. No Éden, Deus instituiu o sábado e instituiu a família. Então eu penso que unir as duas coisas é fantástico, né? Isso. Adorar em família. Coroar o sábado, né? E ser um canal de bênção na vida dos outros. Aí cada seria servir em família também, né? Muito bacana. Gente, poxa vida, que pena que é tão pouco tempo, né? Passa tão rápido, né? A gente já chegou ao fim do programa. Eu esperei vocês falarem, Bom, mas o sábado está só começando. O programa acabou, mas o sábado está só começando. Vamos orar junto? Deus amado, a gente celebra a Tua palavra, a libertação que o sábado representa na nossa vida, Pai. Que ele seja um momento de comunhão, de crescimento para todos nós. Estende a Tua mão sobre cada pessoa, cada lar que está conectado nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Não se esqueça,
o dia do Senhor, mas a bênção é sua, é nossa. Feliz sábado. E feliz sábado para vocês também.